para o lado externo. No seu retorno, com a troca da perna, as mãos invertem os papéis. Ou seja, pronação e supinação. Ó. Sempre fazendo, ó, a flexão. Aqui é muito mais propicia você ter eficácia no movimento da rotação na ginga. Você pode até parar no local para que você possa sentir justamente esse alongamento de uma forma, o quê? Né? Vencendo a resistência isocinética. Em todo o movimento, a amplitude das articulações. Aqui a ginga, já sabe, supina, prona, supina. Por que não gingar como gingamos no habitat natural? Porque com esse movimento de ginga, favorece eu projetar, né? Como se na terra estivesse e com base, ó, perfeita. Isso a nível imerso, mas eu posso fazer isso a nível submerso. Vamos observar. Venho, pego a respiração, né, oxigênio, e vou efetuar uma respiração diafragmática. Vou largar o ar lá dentro para poder submergir. Sem nenhum momento perder o contato com a superfície. O contato que refiro-me é o contato dos membros inferiores, me reportando aos pés, à base do pé, como se estivesse no habitat natural, fazendo o mesmo movimento, porém, né, com a velocidade que a pressão não, que a viscosidade me permite. Se eu for e por força, eu vou ser traçado pelo quê? Pela pressão hidrostática. Né? E se eu não respiro a nível de diafragma, eu vou boiar. A exemplo de fazer uma purpurina. Vamos lá. Tem um pouco de minuto. Bom, amigos, estamos aqui com o professor, doutor Odilon Góes, né? Ele é mestre de capoeira e no final dos anos 80, foi dos anos 80, né, professor? Dos anos 90. Dos anos 90, início dos anos 90. Início dos anos 90. Ele desenvolveu uma metodologia de hidrocapoeira. Na época, nós não nos conhecíamos, mas eu acompanhei todo esse trabalho do professor. Ele é graduado em Educação Física também, além de advogado, e uma série de outros títulos. Hoje ele também é conselheiro do CREF, né? Da CREF 13. Ex-conselheiro, porque eu fui justamente deposto tacitamente diante de uma situação, né, que houve e de, eu diria até, desencontro entre o eixo normativo do Estatuto, assim como as regras de condutas regimentais. Mas não vamos entrar nisso. Não. Pois bem, então professor. eu digo ex porque eu fui justamente afastado tacitamente, porque eu teria que me manifestar
se eu sair de alguma instituição, sobretudo uma autarquia federal, eu tenho que, em punho, dizer a minha insatisfação porque eu quero sair, para poder consolidar justamente no memorial da instituição. Exatamente. Mas vamos embora. Eu também já trabalhei no CREF de 2001 a 2008. Fiz um trabalho muito amplo lá, principalmente na parte de jornalismo. Mas o assunto aqui hoje é outro. Nós vamos falar, como inicialmente eu abordei, o tema da hidrocapoeira, que pode ser feito na piscina por pessoas de qualquer idade e que traz uma vitalidade, um fortalecimento muscular, porque feito na água, o atrito do sólido com o líquido, ele aumenta a resistência, como o professor vai explicar. Mas tudo isso depende muito de paciência, porque a natureza não dá saltos. E as pessoas precisam seguir uma hierarquia de exercícios e aguardar o tempo certo das coisas acontecerem. E hoje, raramente nós vemos isso acontecer. Não é? É chamado no nosso meio da educação física de treinamento em longo prazo, que você pega um indivíduo de 3 anos de idade e conduz ele até os 27, 28 anos, que é quando ele está no seu ápice da forma física e vai para as Olimpíadas. Professor Odilon, fale um pouquinho aí dos benefícios, como você já falou ali, não é? da capoeira e dessa falta de paciência das pessoas hoje em nossos dias para se submeter a um treinamento supervisionado. Os benefícios da capoeira, não, da arte da capoeira, são inúmeros, diante da sua multifacetagem, né, de ela nos colocarmos a pensarmos uma outra forma de trabalharmos, né, em outro ambiente, que é justamente a técnica da hidrocapoeira, né? Essa técnica foi criada justamente nos finais dos anos 80, no início dos anos 90. Eu tive assim uma grande oportunidade de ter material humano, que é o mais importante, para que nós pudéssemos experimentar algo que eu experimentei em mim. Então, se em mim dá certo, eu vou tentar experimentar nos outros. Então, o empirismo foi a minha marca, como é até hoje, porque justamente para falar de hidrocapoeira, não que eu seja o protagonista maior, mas para falar de hidrocapoeira a gente tem que ter um diálogo, temos que ter paciência para compreender toda a sua trajetória e aquela metodologia que nós aplicamos em cada fase de aprendizado. Então, quando nós falamos em treinamento de longo prazo, existe um ritual. Existe um ritual para que as pessoas compreendam aqueles que vão ser submetidos e aqueles que submetem. Aqueles que serão submetidos e aqueles que submetem ao treinamento. O submetido ao treinamento, ele tem que entender que ele tem uma individualidade biológica diferente de João, de Francisco, de Maria e de Pedro. É por isso mesmo que dentro do treinamento, né, é dado um determinado tempo, alguns minutos para o grupo, e dentro de cada minuto desse, cada um faz a sua cota de acordo com o que ele pode, obedecendo a biologia dele. Lógico, é a sua memória, né? É a sua memória motora. Todo ser humano tem uma memória motora. Existe no nosso cérebro uma coisa chamada epitálamo, seja esquerdo, seja direito, onde uns conduz as informações e outros agem por a emoção. Então, o que existe é que as pessoas precisam compreender que a individualidade biológica e o princípio da adaptação, o princípio da continuidade, o princípio da sobrecarga, o princípio da interdependência, volume e intensidade em termos de treinamento, tem que ser ritualizado. Se isso não for ritualizado, o treinamento não tem nenhuma fidedignidade. O atleta ele chega ao alto nível porque ele tem um planejamento feito. Então ele está seguindo. Está seguindo, ele para. Deu um branco na palavra agora. Né? Ele estagna. Ele não consegue superar. Lógico. Exatamente, ele vai estagnar. Sobretudo quando esse planejamento ele não é feito de uma equipe multidisciplinar.
Para você fazer um planejamento, de você visar uma cronologia que você vai ter tal resultado, você precisa de uma equipe multidisciplinar. O que está acontecendo hoje, que eu acho que o nosso conselho poderia muito bem estar dando essas informações técnicas através, né, de várias, agora nesse momento que estamos todos em casa de pandemia, aterrorizados, atormentados, de vez de estar brigando, batendo de frente com o sistema, que sabe que isso é uma forma de autopromoção política, porque isso não vai, o decreto ele está acima de uma situação humanitária. Você tocou agora num ponto que eu venho batendo nessa questão do Conselho desde 2001, que eu sempre disse, no caso quando o Pimentel era o presidente, eu digo, olha, nós temos que divulgar o Conselho de Educação Física para a sociedade e não internamente para os registrados, os profissionais, porque o povo é que precisa tomar conhecimento do que acontece, do porquê que existe o Conselho de Educação Física. Claro, eu em parte, me permito um adendo, em parte eu concordo contigo que nós temos que ser transparente para a sociedade. Entretanto, nós temos que ter um código de ética e de conduta entre atitudes e comportamento do que ocorre no dia a dia para a benfeitoria da categoria. Para a benfeitoria da categoria, seja ele provisionado ou que for, é o profissional de educação física. Se abriu esse espaço tem que ser respeitado, não só por um como por outro. Agora mesmo a briga está culminando entre ser licenciado e bacharelado. Entendeu? Então, houvera segmentos que se beneficiaram com essa política. Não sei qual, não posso aqui agora fazer nenhuma afirmação em público, porque não tenho documentos comprobatórios os quais eu possa me expor, entendeu? E declinar para uma determinada opinião. Mas o que eu digo é o seguinte, um momento que um conselho que existe, ele tem que olhar todos os quadrantes que estão ao seu redor, sobretudo ele ser policiado pela sociedade, como você bem falou. Já passou do tempo, seria a minha contribuição também, como primeiro vice-presidente que estava, né, que em uma determinada reunião, por questões de não foi nem uma reunião, foi uma plenária, por questões de desavenças, eu achei por bem não compactuar, não concordar com determinadas situações de forma gerencial e de forma de governança. Então eu me afastei. Mas eu não me expressei. Eu não formalizei o ato. Foi um momento que veio num afã até da minha emoção, de externar aquilo que o meu interior direcionava. Então eu agi com total boa-fé objetiva. Mas vamos sair desse foco. Vamos o foco aqui do treinamento. O teu foco do treinamento. Então, veja bem, quando você falou da metodologia da hidrocapoeira, veja bem, a hidrocapoeira, ela é uma técnica onde eu desenvolvo aspectos pedagógicos, que cada aspecto pedagógico eu vou criar uma metodologia específica. Porque as pessoas fazem muita confusão com terminologia, conceitos e termos. Exato. Conceito e termo. Não, metodologia é uma coisa, a pedagogia é um outro processo. A metodologia, ela está sobreposta à pedagogia. Então, isso tem que ser claro. E não está sendo claro dentro do segmento onde deve ser, que é o segmento da educação. Então, tudo passa pelo segmento da educação. Dá um ponto aí, e o que eu vejo hoje em dia nas redes sociais, principalmente adolescentes e crianças que postam todo tipo de exercício no Instagram, rotulando esses exercícios como benéficos para a modalidade que eles praticam. E tem coisas que não tem nada a ver. E tem coisas que são prejudiciais para as pessoas. E a educação física, nesses 2 meses agora, foram 47 pessoas indiciadas por prática ilegal da profissão, não é, através das redes sociais. Eu não entendo como é que as pessoas, talvez até eu entenda, se submetem a esses treinamentos sem ter o mínimo conhecimento, o critério. Será que aquilo realmente serve ou não serve? Não tem noção, na realidade, do que eles estão fazendo. Eu volto mais uma vez, a gente vai e volta, tem que ter um órgão
como um conselho, que é uma autarquia o federal. órgão existe. O Agora órgão o existe. problema Agora é a adaptação. tá faltando um pouco mais, talvez, de criatividade e talvez de entendimento, de sair de si para poder vivenciar o que os outros estão vivenciando. Nós temos que nos integralizar a categoria que ora está passando por um processo absurdo com essa coisa de pandemia. Cadê os professores de educação física na academia? Não existe, as academias estão sendo, está sendo um dos setores que estão sendo mais penalizados por conta de restrições, por conta, lógico, compreendamos, por conta do isolamento social, mas tem coisas que deve existir isolamento social e realmente não existe. Mas tudo bem, não vem ao mérito. Então, mais uma vez, é esse órgão que tem que estar na ordem preventiva desses pressupostos desencontros, que você acabou agora de colocar. Exatamente. É o órgão, é fazer o trabalho preventivo, é ir nas escolas, é ir nas academias, é criar as lives de cunho, digamos, gratuito para que todos participem, facilitar os links para que todos tenham acesso, divulgar isso, porque o nosso órgão, sobretudo o CREF13, nós temos uma assessoria de imprensa. Nós temos uma página no Instagram que toda hora está botando somente notícia do que o presidente faz, não do que o conselho está fazendo, não o que a estrutura está fazendo. O presidente não é o conselho, ele está ali a serviço do conselho, mas ele não é o conselho. Então, a divulgação justamente teria que ser mais invocada nesse sentido. O que é que efetivamente esse conselho presta para a categoria e o que a sociedade pode credibilizar diante desse sua prestação de serviço. Bom, então, eu também faço parte da diretoria atualmente do sindicato, né? Sindicato dos Profissionais de Educação Física. E nos últimos 4 anos, eu sempre reservei um tempo para fazer visitas às faculdades de Educação Física. Fui em todas que tem aqui em Salvador. Não fui muito bem recebido pelos alunos. Parece que os alunos, os acadêmicos de educação física nas faculdades, eles têm uma ojeriza, uma antipatia, alguma coisa contra o Conselho de Educação Física, contra o sindicato, que é algo que luta pelos direitos trabalhistas deles. E é uma falta de informação muito grande sobre o que é cada um, o que é conselho, o que é sindicato. E eu percebi que existe muitos professores dentro dessas faculdades que eles estão lá para confundir a cabeça do alunado, seja de que disciplina for, seja de que profissão for. As pessoas saem das faculdades hoje em dia esquerdistas. Eu nunca vi uma coisa dessa antes acontecer como eu estou vendo agora. O que você tem alguma coisa a falar a respeito disso, professor? É um projeto, né, o Marcos, todo governo, todo partido político, existe um projeto. O Partido dos Trabalhadores, eles invocaram um projeto para governar o Brasil por 50 anos. Então, eles começaram por onde? Pela base. Eles começaram pelas universidades federais. Eles começaram a botar o pessoal dele lá dentro para começar a fazer a máquina de repensamento. Ou seja, antigamente, eu me lembro no nosso tempo, tinha muito concurso público. Eu sou concursado público. E de graça. Não pagava. Não pagava Você taxa, não pagava taxa. Entendeu? Eu fui professor concursado do Estado durante 33 anos, sou professor da prefeitura, né? Está aí demandando minha aposentadoria, mas vai acontecer, porque o servidor não pode pagar a conta da inércia do sistema. Quem tem que pagar a conta da inércia do sistema é o sistema, não é o servidor. Senão ele está indo diante do interesse público. Mas tudo bem. Mas voltando a essa questão, mais uma vez eu invoco o papel do conselho, que é um conselho profissional que deveria estar fazendo a mediação
entre a universidade, as escolas, as faculdades de educação física, certo? Os setores profissionais da área de educação física, a dizer qual é a importância do conselho e qual é a importância do sindicato, porque cada um tem sua função na sociedade, tem sua função política de agir. Tem a sua função política de agir. O que existe, na verdade, talvez é um desconhecimento e talvez um interesse, o desconhecimento pela ignorância, mas o interesse também de quem está com a caneta na mão, de poder fazer esse alinhamento para poder justamente instruir aqueles o seu real direito. Por falar nisso, voltando um pouco mais sobre a divisão, né, de bacharelado e licenciatura que aconteceu em 2004, eu lembro muito bem disso. Na época eu trabalhava no Conselho de Educação Física e ninguém entendia nada. Os alunos das faculdades não entendiam nada. O que era bacharelado, o que era licenciatura. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas eu acho o seguinte, de certa forma, foi muito bom, porque ampliou o conhecimento do professor. Só que eu acho que não deveria dividir. Se eram 3 anos o curso de licenciatura, e eles criaram um curso de bacharelado 4 anos, mas quem fizer licenciatura poderia fazer um complemento de mais 1 ano. Então por que a pessoa não sai já da faculdade, aumenta o tempo de permanência lá dentro, e tem as duas formações, habilitações. E vai fazer... São 2 habilitações. E vai fazer a especialização e vai fazer área. A especialização em sua Porque área. Está uma bagunça. Hoje em dia, personal trainer é um acadêmico de educação física do primeiro semestre e as pessoas entregam seu corpinho para aquela pessoa. Não é? Um preparador físico sai graduado ou está ainda estudando. Quer dizer, existem mais de 30 especializações dentro da educação física, é igual à medicina. E as pessoas não procuram se especializar em suas áreas e ficam um invadindo a área do outro. Você não vê isso na medicina. Se você tiver um problema de otorrino, você vai para o otorrino, ele não vai se meter na sua visão. Nesse particular, eu queria abrir um parêntese e dizer que nesse viés, a questão da fiscalização, o Conselho vem cumprindo uma política, entendeu? Desde a gestão de Paulinho, uma política de realmente fiscalizar. Precisa ter mais espaço, precisa ter mais área de penetração, ser menos político, ser um pouco mais imparcial e dar o tratamento igualitário a todos. O seu direito de defesa, o contraditório a todos. Então, eu acho que nesse particular, o Conselho tem uma grande, eu diria assim, prestação de serviço na questão justamente de fiscalizar o exercício legal da profissão. Porque isso aí vem desde quando foi fundada a sucursal aqui, né? Que era a sexta região. Desde a época do primeiro presidente, Pimentel, e tudo, que eu, inclusive, fui um dos colaboradores, né? Eu sou um dos primeiros a trazer também a sucursal para cá, para a Bahia, porque o Conselho Federal de Educação Física, na verdade, hoje os CREFs, ele nasce justamente do embrião das associações dos professores de educação física. Você acredita que o meu registro, eu poderia estar entre os 100, né? Eu também. E Pimentel ficava em cima de mim, se registre. Ele também em cima de mim, eu poderia ser você. Eu fui me registrar lá pelo número 1229. Eu sou 11.000, ainda estou. Eu sou 11.000, estou pior do que você. Se formou há mais tempo. Exatamente. É uma questão, eu acho, de consciência também do profissional. Porque, por exemplo, eu, com todas as divergências políticas e ideológicas, e o modus operandi de vários triênios de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, mas a Ordem, ela marcou na sociedade brasileira, porque a Ordem, ela defende a bandeira, justamente, né, da lei, do cumprimento da lei. Então se tornou assim um arcabouço de conselho. E eu tive a oportunidade, antes de ser, acho que por 2 vezes, hein? Antes de ser conselheiro do CREF, que eu fui conselheiro também em 2008, um triênio, depois eu tive que me abandonar, que fui para o doutorado na Europa,
Mas eu digo assim, eu fui conselheiro na ordem de 2004 a 2006. Então, quando eu fui conselheiro do CREF, eu já tinha sido conselheiro da ordem. Então, eu levei assim uma experiência em termos de diplomacia, em termos de bom senso e articulação política entre grupos, que eu não entrava em área de colisão, porque, na verdade, o advogado por si e qualquer profissional tem que mediar os conflitos. Entendeu, Marcos? Então, isso que está existindo hoje, esse desencontro de treinamento, etc e tal, a questão da educação digital, ela está sendo mal orientada no Brasil. Eu tive, quando eu estava na época do doutorado lá na Espanha, eu participei de vários simpósios, de vários seminários de educação digital. Então, a educação digital hoje está prestando um desserviço para a nossa pátria. Hoje, o Brasil é campeão em crimes de informática. Pois é. Em crime de internet. Mas isso acontece porque tudo que vem, todo novo, ele passa por uma turbulência muito grande. Sim. Até haver uma readaptação, um enquadramento. Isso aconteceu em tudo. Então o povo se sentiu muito livre, muita liberdade de se expressar, muita liberdade de fazer tudo. Estamos aqui nessa entrevista agradabilíssima com o mestre doutor Odilon Góes, na residência dele, ao lado da piscina, mas o som externo vem, né? Porque nós estamos ao ar livre, inclusive por causa da Covid, né? Porque quando você está ao ar livre, você não está precisando usar máscara, e nós já estamos vacinados e eu ainda não, Marcos, eu ainda não. Eu tenho 1.1, eu tenho 6.1, embora turbinado. Sim, mas da área de saúde já estou próximo, né? Não, porque hoje, na verdade, eu estou aposentado, né? Da minha prestação de serviço como um servidor público, eu estou aposentado. Então, eu estou vivendo mais um outro momento. Bom, que então... é um momento executivo, não só da questão da educação física, como do direito, mas como do nosso IODEB. Porque nós não falamos, eu queria aproveitar um pouquinho para falar sobre o IODEB. O IODEB é o Instituto dos Operadores de Direito Esportivo do Estado da Bahia. Quando nós pensamos isso lá atrás, em 2005, nós pensamos em ter um braço institucional onde pudéssemos ser a mediação, entendeu? Da interlocução entre o usuário, o consumidor e o sistema. O sistema, seja ele governamental ou sistema privado. Ou seja, hoje nós sabemos que o nosso país é riquíssimo em fundos e tem projeto para tudo, falta política pública. Então, as políticas públicas, jamais o governo vai gerenciar. As políticas públicas ficaram justamente por encomenda de quem e por fazer de quem? Das organizações não governamentais. Então, não é que o IODEB seja mais uma organização não governamental, mas é uma organização governamental no sentido de ser um intercâmbio, braço institucional entre o cidadão e o Estado. E o Estado Democrático de Direito, ou seja, os órgãos públicos, as instituições, nós estamos para aí. E não estamos preocupados com o desporto profissional. Estamos preocupados, sim. O nosso foco é o desporto não profissional, que é o desporto amador, que é o desporto de base, é o desporto da comunidade, é o desporto escolar. É nesse aí que eu tentei juntar profissionais de educação física, desportistas, independente de ser formado em educação física ou direito, e advogados. Eu formei esse trio, né, que nós estamos passando por um processo de reestruturação agora. Bom, professor, nós só temos aqui, o nosso tempo está estourado já, né? Mas haverá outras oportunidades muito em breve. E eu espero agora, a nossa próxima divulgação será com Paulo César Vieira Lima, que foi o presidente do CREF. Vai ser a minha segunda entrevista dessa série de entrevistas sobre educação física e desporto. E eu, como estou envolvido com o treinamento de longo prazo,
Eu não sei se eu vou ter muito mais tempo de vida para ver os que estão chegando agora. Mas vai deixar um legado. Ciclo. Mas você pode ter certeza que você vai deixar um legado, que você está sendo o AIS do seu ofício. A sua formação é essa, é para informar. E informar o mais simplório possível, para que chegue ao alcance de todos. Porque o que acontece, eu vejo no sistema educacional brasileiro, é muito, digamos, é muito discurso e pouca prática. É muita terminologia bonita. Em 5 anos é uma terminologia nova. Basta você estar frequentando seminários, simpósios. Então eu sempre fui ativista nesse movimento, sempre corri atrás para poder sempre buscar coisas diferentes. Enfim.